Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Essa semana ainda, na terça-feira, um músico, numa palestra à noite, lá em Maceió, ele perguntava assim para mim, né? O que deve ser a formação do músico? O que deve ser a formação do músico? E eu respondi para ele que a formação do músico é a formação de um filho de Deus. Não é uma formação específica, porque o músico ele não tem uma condição tão específica assim. Ele deve agir e querer trabalhar, querer viver como filho de Deus. E o que nós vivemos agora foi uma oração, como uma oração de acampamento de oração, onde nós somos tratados, antes de tudo, como filhos de Deus. Não sei se você percebeu o conteúdo da oração que Deus foi colocando nos lábios da Luzia e que ela foi nos levando a rezar, por coisas concretas de filhos de Deus. Não foi citadas coisas e particularidades do nosso dia a dia de músicos, mas foram citadas coisas, particularidades do dia a dia de um filho de Deus, de uma filha de Deus. E isso para nós é muito importante já, até mesmo o primeiro ensinamento desse encontro já é essa oração que nós acabamos de passar por ela, onde nós fomos levados a pedir cura, a pedir libertação, a renunciarmos, a olharmos nos olhos do irmão, a nos sentirmos um com o irmão. E tudo isso para nós é como que se fosse coisas do céu. Entenda bem essas coisas como providências do céu, em formas de palavras, em forma de oração, que vem apenas fecundando aquilo que já é natural, ou seja, Deus já colocou em você, que para muitos se torna um dom sobrenatural, mas para Deus isso é natural. Ou seja, o dom da música, o dom de ser um músico, de ser um ministro de música, de ser uma ministra de música, de ser uma pessoa que é usada por Deus na música dentro da igreja, já está em você. Isso é o natural, que Deus já colocou. Só que para isso acontecer, para valer dentro da igreja, é necessário que o Filho de Deus que está em você, a filha de Deus que está em você, ou seja, que é você, este filho, esta filha, se desperte antes do músico ou da musicista se despertarem. Você precisa se despertar como filho, você precisa se descobrir como filho. Quando eu falo filho, é filho e filha, mas você precisa se descobrir primeiro como filho de Deus, para ter esse relacionamento com Deus, para ter essa intimidade com Deus. E veja bem, intimidade não quer dizer que tudo que você faça com Deus dê certo, ou que você seja bonzinho o suficiente para não ser recriminado por Deus. Não, intimidade é intimidade. Intimidade é quando a pessoa te conhece a fundo, sabe de todos os seus defeitos, sabe de todas as suas limitações, mas também sabe de todas as suas qualidades, naquilo que ela pode confiar em você, naquilo que ela pode contar com você. Não, para isso aqui eu vou chamar fulano de tal, porque para essa função aqui é dele. É assim aqui na comunidade Canção Nova. Inclusive como comunidade, nós nos conhecemos, alguns mais, porque já estão mais tempo, a gente até usa aquele termo, né? Eu já comi 2 quilos de sal com aquela pessoa. Para você comer 2 quilos de sal leva tempo, hein? Quanto de sal você coloca na comida? Olha só um pouquinho. Até juntar 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, vai anos, certo? Para você comer. E junto com a pessoa. Não é todo dia que você está comendo junto com a pessoa, né? De vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês. Então aqui na Canção Nova nós usamos até aí, por exemplo, Nelson Correia, Luzia e Santiago. 18 anos juntos. 18 ou mais. Mais 20 e poucos. 23 anos juntos. A Luzia vai completar o ano que vem 25 anos de comunidade Canção Nova. Brincadeira? O Nelson vai completar quantos? Ticket? Quantos anos vai completar de comunidade? Não, comunidade Canção Nova aqui na Companhia da Luzia, 23. Nem sabe, perdeu as contas, tá lendo a memória já. Mas mais de 20 anos. Então,
entre os mais velhos, mais antigos, inclusive, da comunidade, o mais velho que eu falo é velho de comunidade, termo de comunidade, viu, gente? Mas existe essa maneira. Eu já comi tantos quilos de sal com essa pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando há intimidade, os mais antigos da comunidade, não, para esta função eu posso contar com fulano de tal, porque eu conheço, eu sei das fraquezas, dos limites, mas eu também sei das qualidades, e para este trabalho eu posso chamar fulano de tal. Eu sei que ele é falho nisso, ele é falho naquilo, ele é pecador nisso, é pecador naquilo, ele é limitado nisso, limitado naquilo, mas para essa função eu o conheço muito bem, então eu posso chamá-lo, porque eu sei que ele vai dar conta. É assim quando você é íntimo de alguém, inclusive até para chegar para esse alguém e falar: para isso aqui você não serve, para isso aqui não dá. Eu até gostaria de mexer os pauzinhos até para colocar, mas eu te conheço, eu sei de você, eu sei que você não aguenta isso aqui não é para você, você não tem cabeça para isso, você não tem coração para isso, você não tem sentimento para isso, você não tem estrutura para isso, se eu te chamar, eu vou prejudicar você, então para isso você não serve. Agora, para isso você serve. Ser íntimo de tal pessoa é assim, e quando nós somos íntimos de Deus, quando nós queremos estar bem perto de Deus como filhos, já que como filhos também nós somos músicos, Deus nos conhecendo, e Deus é claro que nos conhece, mas para Deus poder ter essa intimidade conosco, é necessário que nós nos abramos, como que se a gente achasse que Deus precisasse que a gente falasse para Ele nos conhecer. Não precisa, mas como se fosse, e eu falasse tudo para Deus, como diz aquela música do Martim Valverde que o Mensagem gravou, né? Mesmo que não me reveles, mesmo que não me fales, mesmo que não me procures, não está isso na música, né? Mas mesmo que não me incomodes, eu já te conheço, eu já sei. Mas é como se Deus precisasse. Então você recorre a Deus como filho, você recorre a Deus como filha, você entra na oração, você entra no louvor, e como filho, como filha, como filho, como você vai sendo fecundado, e tudo aquilo que é já natural de Deus em você, no nosso caso, a música, Deus vai tendo liberdade suficiente conosco, dizer: não, para isso eu posso chamar você, porque eu te conheço, eu sei que você aguenta essa missão, eu sei que você aguenta essa parada, eu sei que você suporta essa provação, eu sei que você vai aguentar, vai resistir a essa tentação, para isso eu posso chamar você. Então venha para cá, meu filho, venha para cá, minha filha. Então esta oração que nós fizemos, não foi uma oração para músicos, foi uma oração para filhos, porque antes de sermos músicos, somos o quê? Filhos de Deus, somos filhos de Deus. As mulheres são filhas de Deus, os homens são filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, filhos de Nossa Senhora. Os anjos do Senhor estão do nosso lado, os santos intercedem por nós, o Espírito Santo está em nós, tem toda essa condição, essa divina condição, antes da condição de sermos músicos. E se nós não vivemos todas essas condições, principalmente, eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quando eu fui batizado, né, inclusive no meu batismo eu ganhei esse apelido de Dunga, né, que botaram uma touquinha com um pomponzinho do lado, assim, azulzinha, né, e minha madrinha falou: ai que belezinha, parece o Dunguinha, né, aí na hora ali já ficou Dunguinha, agora é Dunga, daqui a pouco vai ser seu Dunga, né, mas no dia do batismo, ok, o que aconteceu? Nós recebemos o Espírito Santo. Então, antes de sermos músicos, somos veículos, portadores, templos do Espírito Santo. Passamos a ser, com o batismo também, deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Então, filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Nós somos catequizados, nós entramos em comunhão, sabemos que Nossa Senhora é a nossa mãe, tomamos mais consciência, ainda fomos crismados, entendemos agora que o Espírito Santo age. Então existe toda uma condição que antecede a condição de músicos, e quando nós tomamos consciência disso, quando nós nos firmamos nisso, quando nós nos apropriamos dessa condição, que você não é alguém jogado no mundo para cantar, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é Espírito, né? A palavra diz, é Espírito Santo, não tem perna, não tem braço,
não tem olho, não tem boca, não tem língua, não tem ouvido, não pode tocar uma guitarra, não pode tocar uma bateria. Então ele precisa de quem? De um veículo. Você é um veículo, então você leva esse Espírito Santo. Então quando você toma consciência de tudo isso, e também como filho de Deus, amado de Deus, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça e o amor de Deus. Onde você toma consciência de que Deus ama você com amor compassivo, ou seja, Ele se compadece de você. Compaixão, ou seja, Ele padece junto com você. O que você sente, Deus sente. Entendeu? Naquela hora da solidão, naquela hora da angústia, naquela hora que você fala, todo mundo esqueceu de mim, eu não sou ninguém, não tenho ninguém. Naquela hora não, naquela hora aquilo que está acontecendo no seu coração, aquela dorzinha que parece que vai lá no íntimo, parece que dói aqui na boca do estômago, que você está sozinho, aquilo que você está sentindo, Deus também está sentindo. Isso é ter compaixão, é padecer com. Então você não está sozinho. E quando você toma consciência de tudo isso, e você passar a viver tudo isso, sabendo que na alegria, na tristeza, como nós prometemos quando nós nos casamos, quando eu me casei, eu prometi isso para a Neia, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, amando-te, respeitando-te até o final da minha vida, e depois, se Deus nos ajudar, então, por toda a eternidade. Então, é uma promessa, é um compromisso. Deus fez uma aliança conosco. Então, tendo consciência de tudo isso, então nós sabemos, mas além de tudo isso, Deus me deu uma função dentro da igreja. O que é? Ser músico, ser ministro de música, ser uma pessoa que vai ministrar música. Mas então, puxa vida, se eu sou tudo isso, se eu tenho tudo isso ao meu favor, se eu posso contar com o Espírito Santo, se eu posso contar com a intercessão de Nossa Senhora, se eu sou filho de Deus, se eu tenho um irmão chamado Jesus Cristo, se eu sou o templo do Espírito Santo, então desenvolver este papel dentro da igreja, trabalhar neste ministério dentro da igreja, não é bicho de sete cabeças, desde que eu tome consciência de tudo que vem antes da condição de ser músico. Meu irmão, aí a sua tarefa deixa de ser um fardo. É claro, existem as provações, existem até mesmo as complicações de um compromisso, porque quem se expõe, o que é se expor? Se expor é o que eu estou fazendo aqui agora com você. Estou me expondo, é o que o Nelson se expõe, a Luzia, o Padre Jonas, todas as pessoas que estão à frente, eles se expõem. E quando você se expõe, você está sujeito à crítica, você está sujeito à armadilha do inimigo, você está sujeito a ser mal interpretado, você está sujeito também a ser muito amado, muito querido, reconhecido, mas você está sujeito a tudo, você está se expondo. E quem se expõe, automaticamente se compromete com aqueles os quais estão te ouvindo e te vendo. Então, aqui eu estou me expondo, mas aqui também eu estou me comprometendo. Eu estou comprometendo principalmente porque eu preciso dar testemunho diante de vocês. Eu estou me comprometendo porque eu preciso assumir vocês também na minha oração. Eu preciso assumir vocês também porque inclusive eu trabalho para vocês. Em primeiro lugar para Deus, mas para vocês. Vocês são, vamos dizer assim, o nosso cliente. Nós trabalhamos para vocês. Eu sou apenas servo de vocês. E todos que virão aqui à frente, todos que estão por esses palcos, todos que estão por esses púlpitos, todos que estão trabalhando na igreja, são apenas servos. Então eu estou me expondo como servo, estou me comprometendo como servo de Deus, e quem se expõe se compromete, e quem se compromete amadurece. Então ele se expõe como servo, ele se compromete como servo, e ele amadurece como servo. Então até mesmo antes de ser músico, ele é filho de Deus, e ele também é servo de Deus, e depois então vem aquela função do qual você foi chamado, músico. Então eu tenho que me amadurecer, eu tenho que primeiro me expor, me comprometer e me amadurecer como filho e como servo de Deus, e eu não passo de apenas um servo, eu não passo de um servo nesse momento, eu estou ao seu serviço, eu sou um escravo de vocês, eu sou um escravo de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, mas eu sou o seu irmão em Cristo, e eu sou o seu servo em Cristo. Então quando eu me exponho,
me comprometo e amadureço nessas duas condições, aquilo que é a parte mais fácil, ou seja, cantar, acontece. Está dando para você entender? Se você não tem esse raciocínio, se você não tem essa vivência, se você não tem esta, vamos dizer assim, essa graça de entender isso, o seu ministério corre um grande risco de não dar frutos, de não ser eficaz. E a palavra eficaz e eficiente, tem uma passagem boa na Bíblia, quando Pedro, por exemplo, depois da terceira, melhor, no momento da terceira aparição de Jesus, depois que ele ressuscitou, Pedro estava desanimado e disse: vou pescar. E ele era um líder, né? Pedro era um líder, é um líder, né? Na pessoa do Papa João Paulo II. Era um líder e é um líder na pessoa do Papa João Paulo II. E todos então falaram: não, vamos pescar com você. Só que aquele vou pescar de Pedro não significava apenas vou pescar, vou voltar a pescar, porque afinal de contas eu era pescador, fiquei 3 anos com Jesus, Jesus morreu, agora o que eu vou fazer? Vou voltar a pescar. E eles foram com eles naquela noite, não sei se foi imediatamente naquela noite, talvez eles tivessem que arrumar o barco de novo, arrumar a rede de novo, só sei que naquela noite que eles foram pescar, eles tentaram pescar a noite inteira e nada conseguiram. Ou seja, ninguém poderia dizer que eles estavam trabalhando, não estavam trabalhando, estavam. Só que eles eram apenas eficientes, trabalhavam, mas pouco conseguia. Mas quando Jesus aparece na praia e disse: joguem as redes do lado direito da barca, a 200 côvados, não é uma distância muito longa, mas diz ali: joga, mas aqui não é lugar de pescar, joga, eu estou mandando, só eu que estou mandando. Eles nem sabiam que era Jesus que estava mandando, mas vamos supor, Jesus: não, eu estou mandando, joga agora a rede do lado direito. Eles jogaram e já não aguentavam mais puxar de tantos peixes que eles pegavam, 153 peixes grandes, e arrastaram. O que aconteceu naquela hora? Naquela hora eles foram eficazes. Eles trabalharam pouco, em pouco tempo conseguiram pescar todos os peixes. Essa é a grande diferença. Quando nós entendemos que somos filhos e somos servos, passamos a ser eficazes no nosso ministério. Quando nós não entendemos que somos filhos, quando nós não entendemos que somos servos, somos apenas eficientes no nosso trabalho. Trabalhamos, marcamos, fazemos agenda, marcamos shows, gravamos CDs, ministramos, ensaiamos, mas pouco se consegue através do nosso trabalho. Mas quando nós nos convencemos, e quando nós assumimos a situação e a condição de filho e de servo, somos eficazes na caminhada com Deus. Aí a sua música dá frutos 100 por 1. E o grande segredo é o ser humilde. O grande segredo é ser humilde. Eu pensava em pregar sobre isso, mas depois que jogaram na minha mão esse papelzinho que eu quero ler para vocês, é um pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Veio na minha mão esta semana. Durante essa semana, quando eu vi, eu peguei, falei: não, é de Deus, é para a gente partilhar isso. Eu quero inaugurar entre nós a disputa pelo último lugar. Esse cara está louco. Não, eu quero inaugurar um novo tempo no nosso meio. É ousadia isso, eu quero, não, como servo de Deus, não estou falando como Dunga, Francisco José dos Santos, RG 15, 901, 102, não. Estou dizendo como servo de Deus. Eu quero inaugurar no nosso meio, tá ok? Um tempo de disputa pelo último lugar. E olha que isso é sabedoria, isso é inteligência, hein? Você vai entender isso. Nós estamos inaugurando no nosso meio, no meio dos músicos, a disputa pelo último lugar. E olha o que Santa Teresinha vem nos dizer: ninguém virá disputar conosco o último lugar. Então, ninguém vai disputar comigo, graças a Deus, esse lugar é meu, certo? E aqui ninguém está, se que eu vi primeiro, tá bom? Então eu não vou sofrer concorrência. Então aqui, ninguém virá disputar comigo o último lugar. Esse lugar é meu. Beleza, né? Não é bom isso aí ou não? Você já pensou nisso? Ser o último? Tem uma vantagem, ninguém vai querer o seu lugar. Até hoje você quis ser o primeiro, e todo mundo era uma briga danada. Não, esse lugar é meu, eu que tenho direito. Não, para. Queira o último, e você vai estar tranquilo, ninguém vai disputar com você esse último lugar. Então olha, ninguém virá disputar conosco o último lugar. Não procuremos nunca o que parece grande
aos olhos das criaturas. Salomão, o rei mais sábio que houve sobre a terra, considerando os diferentes trabalhos que ocupam os homens debaixo do sol, a pintura, a escultura, todas as artes, compreendeu que todas essas coisas estavam sujeitas à inveja. Exclamou que elas não são mais do que vaidade e aflição de espírito. Gente, é uma aflição querer ser o primeiro, querer ser o popstar, né? A estrela, o que está em evidência. Isso é uma aflição dentro do nosso coração. Então está dizendo aqui, isso é vaidade e aflição de espírito. A única coisa não invejada é o último lugar. Só este último lugar é que não é vaidade e nem aflição de espírito. Olha que delícia. Não é um alívio? Porque até hoje você lutou. Não, só sou eu. Eu, não, tem que ser eu. Não, esse é o meu lugar, é o meu CD, é a minha pregação, é a minha música. Eu vou ter que cantar 8, você canta 4. Não, foi uma aflição, porque você quis, nessa aflição de espírito, nessa aflição interior, aflição de alma, vamos entender assim, você quis lutar e tem lutado para se prevalecer sobre o outro, e isso tem gerado em você aflição. Irmão, vamos deixar esse fardo do lado. Nós estamos inaugurando a corrida, a concorrência, a disputa pelo último lugar. Então diz aqui, basta humilhar-se, suportar com doçura as próprias imperfeições. Olha só que interessante, né? Suportar com doçura, o quê? As próprias imperfeições. Por exemplo, nesses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, mas como você compõe, como você faz cada música linda, maravilhosa. Antes de dar a resposta, Deus freou minha boca. Falou assim, peraí, cara, você vai cair na dela? Isso não é nada. Eu não sei tocar violão. Eu não sei que nota vocês estão fazendo aí nos braços. Para mim fazer as músicas, eu pego a música, eu pego o gravadorzinho e canto ali. Olhando para você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe, ao longo de todo o caminho. Ah, legal. Aí eu pego essa não é nem música, né? É sei lá, umas letras cantadas. Aí levo para o Rinaldo ou para o Flavinho. Ô Rinaldo, ô Flavinho, descobre as notas desse negócio que eu cantei aqui. Aí os caras vão ali ouvindo e vão pondo nas notas, tá? Aí fica, olhando para você, meu irmão, eu não... Ah, legal. Ah, agora eu vou pegar, vou levar pro Boina. Ô, Boina, vem cá. Eu fiz essa música, né? Eu fiz essa música aqui, né? Dá para você dar um incrementado, fazer um arranjo? Ah, dá, vem cá aí. Parará, pá, 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 pará, parará, pá, 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 olhando para você. Bom, quem fez a música? Então, eu tenho que suportar com doçura as minhas próprias imperfeições. Eu não sou nada. Se não fosse o Rinaldo, o Flavinho colocar notas, se não fosse o maestro Alexandre Pivato fazer o arranjo, se não fosse o maestro Enzo no estúdio fazer toda a direção, esse disco ficaria uma porcaria. Porque eu não sou nada, essa é minha imperfeição, e eu tenho que suportar de que maneira? Com doçura, porque se eu for querer me prevalecer, eu vou dançar, eu nem converso sobre música com eles, entendeu? Amém, você entendeu, né? Você entendeu? E aqui está dizendo, suportar as próprias imperfeições, eis a verdadeira santidade. Demo-nos as mãos. Demo-nos a mão, querida irmãzinha, e corramos para o último lugar. Ninguém nolo virá disputar. Demos as mãos, querido irmãozinho, e corramos para o último lugar, porque ninguém virá disputar esse lugar conosco. Você está entendendo? Esse lugar você precisa correr para ele. Correr, o último lugar é o meu, é o seu. Se nós dois chegarmos lá, não vamos ter o que brigar, porque o último lugar deve caber muita gente. Né? Deve ser um lugarzão, né?
Então não vai nem ter problema de espaço, é muito maior que esse rincão, é o último lugar, e não vai ter briga, gente. Nós estamos inaugurando hoje no nosso meio a disputa pelo último lugar, e vai ser uma disputa muito mais tranquila, não vai causar nenhuma aflição no nosso coração, porque este é o segredo. Agora vamos fazer um raciocínio matemático celeste agora, ó, tá bom? Diga comigo, em primeiro lugar vem... em primeiro lugar vem? Em segundo lugar vem o? Em segundo lugar vem o? E em terceiro lugar vem? De novo, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o irmão. Em terceiro lugar? São quantas pessoas? Quem é a primeira? Segundo? Terceiro? Eu sou então qual? Mas como o terceiro só tem 3, então eu não sou o terceiro, eu sou o... Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Os últimos serão os? Está vendo? Isso é matemática de Deus. Isso é matemática de Deus. Só que se você não entende isso, entendeu? Se você não entende isso, você se estrepa tudo. Porque também está dizendo na palavra de Deus que os humilhados serão o quê? Os humilhados serão? Em Deus é diferente a coisa que no mundo, gente. No mundo é um pisando no outro, no mundo é um subindo, fazendo sacanagem, contando mentira, levantando calúnia e tentando fazer, furando o CD do outro lá na gráfica e aquela coisa, e para passar mesmo, entendeu? Mas aqui não, a disputa é ao contrário, porque quem entendeu a disputa do último lugar, na realidade está sendo o primeiro. Mas veja bem, para você ser o primeiro, pela graça de Deus, é necessário que haja uma opção, pela vontade que Deus já colocou em você, de querer ser o último. E querer ser o último é considerar o outro superior a você. Vamos lá para a palavra de Deus, porque aí ela vai ficar mais completa ainda. Pega comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí, então vamos lá. Na Bíblia da TEB, a página número 1446. Então, acompanhe com os olhos. Quem não achou, não tem problema não, vai achar daqui a pouco. Está escrito assim: se há, pois, um apelo, veja bem, se há, pois, um apelo em Cristo, um encorajamento no amor, uma comunhão no Espírito, um impulso de afeto e compaixão, olha só, se há, ele está dizendo, se há, é como se você estivesse fazendo um jogo de palavras aí, é claro que existe, então ele vai falar daqui a pouco o grande apelo, então ele está dizendo, repito, se há, pois, um apelo em Cristo, um encorajamento no amor, uma comunhão no Espírito, um impulso de afeto e compaixão, então cumulai da minha alegria, vivendo em pleno acordo. E agora vem então o grande apelo: tende o mesmo amor, um mesmo coração, procurai a unidade, nada façais por rivalidade, nada por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós, que cada um não olhe só para si mesmo, mas também pelos outros. Comportai-vos entre vós assim, como se faz em Cristo Jesus. É assim que se faz em Cristo Jesus, comportando-nos assim, considerando o outro superior a mim. Superior na técnica? Não, claro que não. Eu seria um burro, né? Eu cometeria uma antice, ou seja, ato praticado por uma anta, né? De me considerar musicalmente superior ao Flavinho, de me considerar superior musicalmente com relação ao Rinaldo, ou ao Fábio, ou ao Christian, ou ao João Marcos, ou ao Boina. Eu seria burro, porque eu não sou mesmo, musicalmente falando. Mas eu preciso
colocá-los numa condição superior, não como músicos, mas como filhos. Porque eu não sou apenas servos de vocês, eu também sou servo deles. E digo mais, sou mais servos deles do que vocês, do que de vocês. Por quê? Porque eu estou mais tempo com eles. Então, em proporção de relacionamento aí, de tempo, de convivência, eu sou mais servos deles do que de vocês. Quando vocês estão aqui, eu sou mais servos de vocês do que deles, mas também sou deles. Então, hoje, vocês podem se considerar totalmente superiores a nós. Mas, em contrapartida, quando esta proclamação vier de você, você também precisa se considerar inferior a qualquer um que vier até você. Então, a palavra de Deus diz que é assim que se comporta aqueles que vivem em Cristo Jesus. Considerai os outros superiores a vós. Isso é ser humilde. Quem aqui gostaria de ser humilde? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Continua com a mão levantada. Isso. Repito, quem aqui gostaria de ser humilde? Permaneça com a mão levantada. Isso. Pode abaixar a mão. Quem aqui no nosso meio gostaria que todos os dias houvesse situações em que você passasse por humilhação? Levanta a mão. Não tem jeito. Só existe um jeito de você ser humilde. É você sendo humilhado. Não tem outro caminho. O humilde que não é humilhado é aquele cara que fala assim: eu tenho orgulho de ser humilde. Entendeu? Porque ou ele é humilhado e passa a ser humilde, ou ele não é humilde nunca. Você está entendendo? Agora, o querer ser humilhado não está naquela sensação ou naquele sentimento de masoquista, o sentimento masoquista, né? Não é para você ser uma pessoa que gosta de sofrer. Não é nada disso. O querer ser humilhado é querer ser e querer viver em estado de inferioridade ao irmão que convive com você. É você deixar o primeiro plano e ocupar o terceiro plano. O primeiro plano é de Deus. O segundo plano é do irmão. O terceiro plano que pertence a você. Então, meu irmão, o ser humilde na realidade é viver todos os dias em condição, ou seja, em atitude, em condição e em estado de ser uma pessoa humilhada. É você procurar em todas as situações considerar o outro superior. E como é que você considera o outro superior? Não reagindo de acordo com aquilo que vem até você. Pedindo doçura, singeleza, pedindo que Deus te tempere, pedindo que Deus te faça uma pessoa serena, para você não reagir de acordo com aquilo que vem do outro, que muitas vezes é mais imaturo, que muitas vezes não entende as coisas, mas que chega até você e a vontade é de jogar tudo em cima. Não, freia porque ali está a condição de humilhado e de humilde. Porque se você permanece nesta condição, meu irmão, Deus abençoa o seu ministério, Deus abençoa a sua vida. Se você aceita o último lugar, é a condição para que Deus coloque você em evidência. Eu digo sem medo de errar. Eu digo sem medo, veja bem, eu digo sem medo de errar. As pessoas que estão em evidência na igreja, não vou dizer que estão em evidência na música, não. Vamos deixar de citar apenas a música, mas as pessoas hoje, veja bem, o nosso país é grande, mas já existe uma mídia católica aí, Canção Nova, Rede Vida, Padre Eduardo, tantos outros programas aí. Então você conhece as pessoas que estão em evidência na igreja católica hoje. Os padres, os bispos, os leigos consagrados. Eu digo sem medo de errar, as pessoas que hoje estão em evidência dentro da igreja, é porque têm assumido uma condição de servo de Deus e servo dos irmãos, e também a condição de humildes, porque ninguém aguenta ficar muito tempo em evidência se considerando o primeiro.
É uma luta interior muito forte, é uma aflição de espírito muito grande. A pessoa em si não aguenta viver essa situação, ou seja, estar em evidência e querer sustentar o primeiro lugar. Existe uma aflição dentro dela, uma ganância dentro dela, uma vaidade dentro dela, um querer provar por A mais B que ela é a pessoa para estar ali. Existe uma aflição onde ela leva aquilo para a família, ela leva aquilo para o namoro, ela leva para as amizades, ela leva para a escola, ela leva para o estudo, ela leva para a igreja, e ela em si não suporta aquela condição. As pessoas que estão em evidência só conseguem ficar em evidência porque elas não convivem com esta aflição interior, ou seja, elas fizeram opção pelo terceiro lugar, ou seja, pelo último lugar. Portanto, ela vive a situação de se expor, de se comprometer e de amadurecer sem a aflição interior. É isso que você, como músico, como você, como musicista, como filho de Deus, como filha de Deus, como ministro de música, banda, ministério de música, cantor solo, você que conduz grupo de oração, anima a missa, essa é a condição que você precisa assumir. Portanto, eu declaro, meu irmão, declaro mais uma vez, está aberto a temporada da disputa pelo último lugar, porque esse último lugar ninguém vai querer disputar com você. E na matemática de Deus, os primeiros serão e os últimos serão os humilhados serão, e os exaltados serão. Entenda no espírito, por favor, esta matemática de Deus, porque senão você está roubado. Você está entendendo? Os nossos dias estão contados. Nós precisamos entender essa matemática e essa graça de Deus, porque se você, como nós começamos a pregação, assume primeiro a condição de filho, de servo, o restante, ou seja, você é templo do Espírito Santo, tem Nossa Senhora do seu lado, os santos, os anjos, o próprio Filho de Deus, e você entende que você é servo das pessoas, e você está em último lugar. Jesus provou isso, gente. Veja bem, Jesus, Filho de Deus, estava lá no céu, no mesmo instante que Nossa Senhora estava dando o sim aqui na terra, quando o anjo estava visitando Nossa Senhora, certo? Porque no coração de Deus tudo isso já aconteceu. Mas no mesmo instante que Nossa Senhora estava dando sim a um anjo, naquele mesmo sim, tão intenso quanto, lá no céu, o Pai estava fazendo a mesma proposta para Jesus. Chamou Jesus, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. Aí Jesus foi lá, olha meu filho, a humanidade está em pecado, já oferecem sacrifícios aos ídolos, são pagãos, são ateus, não estão nem aí com a gente aqui no céu, mas eu os amo, sabe, um amor muito grande, não cabe em mim essa rejeição, não dá, o meu amor é muito grande. Meu filho, é o seguinte, a única solução é você que é o meu filho, meu único filho, descer lá na terra, se tornar um deles, se rebaixar ao extremo, deixar toda a sua condição divina, exceto o pecado, se tornar um humano. Você vai ter dor de barriga, dor de cabeça, medo, frio, fome, você vai ter que aprender a falar, aprender a escrever, aprender a ler, aprender a pensar, sobreviver, seus instintos, você vai ter, e outra coisa, filho, você vai ter que sofrer muito, você vai ter que, sabe, ser aclamado e ao mesmo tempo ser condenado, você vai ter que levar uma cruz, sabe, você viu o jeito que eles morrem lá na terra? É crucificado, dói, viu? É um prego no pulso, que dói demais, você vai ter que morrer daquele jeito, vai ter uma coroa de espinho na sua cabeça, você vai ser transpassado por uma lança, e olha, você vai passar por tudo isso, você vai ter que ficar quietinho, não vai poder abrir o bico para nada, e quando quiser dopar você com um líquido lá que chama fel, para diminuir sua dor, você não vai tomar também, você vai morrer com dor. Só que tem o seguinte, topa? Topa. Não, mas tem o seguinte, quando você se encarnar, você vai esquecer dessa nossa conversa, você vai esquecer que eu sou seu pai, você vai ser recordado de tudo isso pela sua própria mãe da terra, que é Maria. Conhece Maria, filha de Santana, de São Joaquim? Não, olha lá, tá vendo? Está dizendo sim lá, topa? Essa foi a conversa, em outras palavras, é claro, né? Mas essa foi a conversa lá no céu. Você vai esquecer de tudo, você vai ter que aprender tudo isso, pela boca, pelas mãos de uma mulher, de uma criatura nossa. Sim,
eu me sujeito, eu me rebaixo, eu me humilho, eu vou. Verdadeiramente ele desceu, literalmente falando, ele desceu do pedestal e veio até nós. E aqui na terra, você já sabe tudo que Jesus passou. Só que porque Jesus passou por tudo isso, o nome que foi dado a ele foi o nome de quê? Que está acima de todos os... Por quê? Porque ele aceitou ser humilhado. Os humilhados serão exaltados. Gente, isso é matemática de Deus. Você precisa aprender isso. Você precisa aceitar e assumir para você isso. E dentro da igreja é a mesma coisa. Não é o servo maior que o seu Senhor. Nós cantamos na música. Não é o servo maior que o seu Senhor. Nós precisamos seguir dentro do nosso ministério os mesmos passos que Jesus seguiu. O que Santa Teresinha diz para nós, eu quero ler de novo para você aqui, porque isso é muito importante, entendeu? Depois até, se você quiser tirar uma cópia, vai ficar aqui, você pode até... Ninguém virá disputar conosco o último lugar, graças a Deus. Eu fiquei muito tempo, confesso, querendo disputar o primeiro lugar com um punhado de gente. Só consegui aflição no meu coração. E de vez em quando o homem velho volta e quer retomar de novo essa briga. E para disputar o primeiro lugar, tem muita gente querendo. E a briga é desonesta, a briga é mundana. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você sendo do Senhor. Mas se você está disputando o primeiro lugar, os meios que você vai disputar, que você vai arrumar, serão meios desonestos, porque não existem regras, não existem meios em Deus para se disputar o primeiro lugar. Os meios para disputar o primeiro lugar vêm do inferno. Você está entendendo? Os meios oferecidos para nós disputarmos os primeiros lugares dentro da igreja vêm do inferno. Do céu só vêm os meios para disputar o último lugar, porque a matemática de Deus, volta a repetir, é ao contrário dos homens, os últimos serão os primeiros. Então tem que a minha vontade, o meu querer se rebaixar, se humilhar. Eu quero ser o último, Senhor, dói, é humilhante, não passa na garganta, eu tenho que aguentar, suportar aquele irmão, mas só assim que Deus vai poder colocar você no primeiro lugar. Essa é a matemática de Deus, inversa do mundo. Então aí está, ninguém virá disputar conosco o último lugar. Não procuremos nunca o que parece grande aos olhos das criaturas. Salomão, o rei mais sábio que houve sobre a terra, considerando os diferentes trabalhos que ocupam os homens debaixo do sol, por exemplo, a pintura, a escultura, todas as artes, compreendeu que todas essas coisas estavam sujeitos à inveja. Quando as pessoas se olham, você lutando para ser o último, a única coisa que você desperta nas pessoas é inveja. Não, você tem que se relacionar com uma pessoa que, olhando para você, só sustenta o sentimento de inveja com você. Poxa, gente, isso é coisa do cão. Imaginou você ter que viver com uma pessoa dentro da igreja, dentro do seu ministério de música, no seu dia a dia de ensaio, de reunião de oração, de reuniões para conversar, de congressos, de acampamento de oração, Halel, Hashirim, Aleluia, tantos outros eventos. Você lidando com uma pessoa, estando com ela no palco, conversando com ela, e o único sentimento que desperta naquela pessoa por você é a inveja, porque você ostenta, porque você persegue o primeiro lugar. Isso não é vida. São relacionamentos furados, maldosos, mentirosos. Não, ninguém merece isso. Não, eu não quero isso para você, eu não quero isso para mim. Ninguém pode querer isso para ninguém. Mas ao contrário, se você não procura o primeiro lugar, você procura o último, essa briga não existe mais. Então vamos lá, essa inveja não vai existir entre nós. Por que eu vou ter inveja de você que quer o último lugar? De jeito nenhum. Exclamou que elas não são mais do que vaidade e aflição de espírito. Eu quero aliviar você dessa aflição de espírito que você tem. Olha, nós estamos tendo um festival de música aqui na Canção Nova. O objetivo não é tirar o primeiro lugar. O objetivo é promover a música católica. Esse é o objetivo. Né? O importante é você vir aqui, mostrar o seu trabalho. Nelson Correia falava ontem, numa entrevista que nós demos no programa Trocando Ideias, que quando ele foi disputar um festival, a música dele tinha quantos minutos? Quantos minutos? 11 minutos. Olha só. 11 minutos. O cara chegou para ele e falou assim: olha, ou você corta essa música pela metade, ou você não vai ganhar, sua música é muito comprida. 11 minutos. Não, mas eu não quero ganhar, eu quero cantar.
Não, mas você não entendeu, neguinho. É o seguinte, ó. A sua música tem 11 minutos. Você não vai ganhar se você cantar 11 minutos. Você vai perder. Não, eu não quero ganhar, eu quero cantar. Você não pode querer ganhar o festival aqui na Canção Nova. Apesar de ser uma boa também. Mas não é isso que você deve querer. Você deve querer cantar. Mostrar o que Deus tem feito na sua vida. Só isso. Porque a grande maioria das músicas que venceram festivais foram esquecidas pelo povo. As músicas que mais estão na boca do povo são as músicas que pegaram 15º, 11º, porque eles subiram não apenas para ganhar, mas subiram para cantar. Dá um exemplo aí, Nelson, de uma música sua que ficou em último lugar lá, 15º. Ei você... Ei você, quem canta, quem sabe canta. Tudo bem, já vi que você sabe. Que colocação ela pegou? 14º lugar no festival. Só que hoje está na boca do Brasil inteiro. Você está entendendo? Gente, a matemática de Deus não é a nossa, toma cuidado com isso. Você está entendendo? Você que está disputando aqui esse festival, você tem que querer cantar e não querer ganhar. Porque aí a inveja e essa aflição de espírito. E olha, viver sem inveja e viver sem aflição de espírito, gente, é uma situação que eu ainda quero viver ainda. Não digo para você que eu estou vivendo isso não, mas estou perseguindo isso. Mas deve ser muito bom, gente, viver sem inveja, viver sem aflição de espírito. Já imaginou como é que vai fluir mais o seu ministério? O meu ministério, o nosso ministério, o ministério de música dentro da igreja, viver sem inveja e sem aflição de espírito, sem disputa. Vai ser maravilhoso. A única coisa que não é inveja é o quê? O último lugar. Só esse último lugar é que não é vaidade nem aflição de espírito. Basta humilhar-se. Simples. Basta humilhar-se. Basta se considerar servo dos outros. Basta humilhar-se, suportar com doçura as suas próprias imperfeições. Quem aqui tem imperfeição, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Cria coragem e fala bem alto. Qual é a sua imperfeição? Isso é bem alto? Não, abaixa a mão, coloca a mão no seu coração, e vamos, pensa, põe os 2 neurônios para funcionar, pensa, tá bom? Pensou qual é a sua imperfeição? Muita gente não canta bem, muita gente não compõe. Eu, por exemplo, não toco nenhum instrumento, não sei, não vou aprender com certeza, né? Porque já vi, tentei, não deu certo. É a minha imperfeição. Qual é a sua? Pensou? Levanta a mão quem tem imperfeições. No 3, vamos gritar bem alto nossas imperfeições, tá? E com alegria no coração, viu? Com alegria, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Tá vendo? Você tem que suportar com doçura essa sua imperfeição. Está entendendo? É normal, você é uma pessoa normal. Agora, veja bem, atenção. Se você assume a sua imperfeição, porque ninguém pode ser bom em tudo, gente. Ninguém pode ser bom em tudo. Eu te completo, sabia disso? E você me completa. Nós aqui no Ministério de Música Canção Nova, e também todos os ministérios que já passaram por aqui, que vão passar, nós nos completamos. O que um tem de bom, completa com o que o outro tem de ruim. E o que o outro tem de bom, completa com o outro. Está entendendo? Ninguém é bom em tudo. Ninguém é hipercapacitado. Não existe isso. A pedagogia de Deus não é assim. Nós nos completamos. Então, olha, basta humilhar-se, suportar com doçura vossas imperfeições. Eis aí, então, a verdadeira santidade. Quem está falando isso é Santa Teresinha, do Menino Jesus. Olha só que, eis aí a grande santidade. Então, demos-nos as mãos, querido irmãozinho, querida irmãzinha, né? E corramos para o último lugar. Ninguém nolo virá disputar. Ninguém virá disputar este último lugar conosco. Ninguém
é? Ninguém é? Ninguém. Ninguém virá conosco disputar esse último lugar. Aí, nesse último lugar, sem aflição de espírito, sem inveja no coração. Deus, porque viu a sua disposição, Deus, porque viu a sua vontade sendo colocada em prática, Deus, porque viu a sua sinceridade de coração, e vendo que agora você ocupa o último lugar, Deus que sonda o coração de todos nós, Deus que penetra os seus pensamentos, Deus que penetra os seus sentimentos, Deus que sabe da sua história desde que você estava dentro do seu pai, depois passou para dentro da sua mãe. Deus que sabe desde quando você deu os primeiros passos em direção a esse ministério de música que você hoje trabalha. Deus que sabe de tudo de você, Deus que sabe o que está escondido atrás do seu sorriso, atrás dos seus olhos, Deus que sabe o que está escondido atrás dessa face, Deus que sabe tudo, Deus que sabe tudo e sabendo tudo, te vê no último lugar, então Ele te traz. Sim, agora pela matemática de Deus, sim, agora pela graça de Deus, sim, agora pela ousadia de Deus, que assim como está em Coríntios, capítulo 2, se eu não me engano, versículos 14 em diante, ele diz assim: vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos nobres, nem muitos de famílias nobres, nem muitos ricos e nem poderosos. O que há no meio de vocês são pessoas vis, desprezíveis, estultas, que nada são, mas que foram escolhidas para destruir as que são, para que todo aquele que está em Cristo orgulhe-se no Senhor, porque é Ele que faz a obra. Uma vez que você ocupa o último lugar, e esse último lugar você ocupa no dia a dia, dentro do estúdio, em cima de um palco, numa missa, num grupo de oração, no ensaio, na reunião de oração, no dia a dia como filho de Deus na sua casa. Deus que sonda todos os corações, vendo que você optou pelo último lugar, vendo que você agora não tem mais aflição no seu coração, está em paz, vendo que não há mais em você inveja de ninguém, de nada, vendo que você não está almejando o primeiro lugar, não está vivendo mais sob pressão de Satanás, querendo fazer com que você ocupe sempre o primeiro lugar. Deus agora começa verdadeiramente a te colocar, a te trazer, a te colocar em evidência, a te colocar no primeiro plano, a te fazer o primeiro, porque esta regra também vale para Deus. Deus te coloca em primeiro lugar. Deus, gente, Deus nos coloca em primeiro lugar. Até Deus se coloca em terceiro lugar. Ele te colocou em primeiro lugar. Essa matemática é divina, essa matemática é celeste. Deixe de viver a matemática do inferno dentro do seu ministério de música. Deixe de viver os meios de disputa do inferno dentro do seu ministério e queira ser o último para que Deus te faça então o primeiro. Queira ser humilhado para que Deus vos exalte. E Deus vai te colocar em primeiro, Deus vai te exaltar no momento dele, na hora dele. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu sou o seu servo. Eu sou aqui o humilhado. Eu dispenso o primeiro lugar. Eu dispenso esse maldito primeiro lugar aos olhos do mundo. E eu agora abraço o último lugar. O último lugar.
Porque aí, agora na matemática de Deus, Deus vai me colocar em primeiro lugar. Uma vez humilhado, de Deus virá a indicação, a exaltação de um coração humilde e humilhado. Espero que você tenha entendido. Vai levantando o irmão, segurando na mão dele. Vamos cantar mais uma vez, Deus é mais. Assim, de mãos dadas. Nelson Correia, por favor. Isso. Levanta a mão do seu irmão. Levanta, levanta. E queira descolar o pé do irmão do chão. Coloque o irmão em primeiro lugar. Vai, a disputa é essa. Para colocar o irmão em primeiro lugar. Vai. Suba o irmão. Coloca o irmão. Vai. Nós estamos fazendo muito pouco esforço. É o irmão que tem que estar em primeiro. Vai. Levanta esse irmão. A briga é essa agora. A luta é essa agora. Levantar o irmão. Levanta isso. Aqui, ó. Levanta o irmão. Levanta o irmão. Não, tá pouco. Vai. Na ponta do dedo, vai. Na ponta do dedo. Na ponta do dedo do pé. Na ponta das unhas. Tira o irmão do chão, se for possível. Mas porque o irmão deve ser superior a nós. E nós devemos ser inferiores ao irmão. E Deus terá condições de desenvolver no nosso meio a matemática dele. Cantemos. Deus é mais. Juntos. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.